entre as montanhas da Chapada Diamantina, uma cidade guarda as memórias do seu povo. Graças à escuta sensível de Rebeca Serra, essas memórias ganharam voz no livro Mucugê por Mucugê. Neste documentário, estudantes resgatam essas histórias e celebram a vida de quem nos ensinou a ouvir com o coração. Bom, Rebeca para mim foi mais que uma amiga. Foi uma pessoa que sensibilizou, né, através da amizade dela com meu sogro, José de Oliveira, seu Zezinho, e nos sensibilizou para chamar a atenção da história de Mucugê, para nos contar, para mostrar que a história oral também é vida, é mais do que uma história, né, é história contada pelo povo. Então, Rebeca é uma pessoa sensível, amiga, e posso chamar hoje, né, e sempre chamei de uma amiga e irmã. A Rebeca, para mim, ela era como se fosse uma museóloga, porque ela, quando chegou aqui trabalhando só com coisas assim, desenvolvido da natureza, resgatando as histórias. Então, Rebeca, ela tinha muito interesse por Mucugê, porque sempre estava procurando alguma coisa, procurava quem foi o garimpeiro mais velho daqui, quem foi o maestro, primeiro maestro, quem foi. Então ela era interessada por a cultura geral de Mucugê. Então para mim Rebeca foi uma pessoa muito importante. Rebeca para mim foi mais do que uma amiga, um colega de trabalho. Ela foi uma historiadora. A Rebeca foi uma sobrinha, né, pela identificação que ela teve com meu pai, de chamá-lo de vovô Zezinho. Então ela teve uma identificação muito forte, né, com a gente, e portanto Rebeca para mim ela é considerada como uma sobrinha. Rebeca Serra para mim foi uma grande amiga e foi uma pessoa que fez muito pela memória, pela história de Mucugê, né? Eu era ainda criança, né, quando ela começou a fazer o trabalho de pesquisa para que virou o livro Mucugê por Mucugê, mas cheguei a ajudar também junto com o Andrezão, com o Fabrício, o Valdiro, nas pesquisas, né, e todo esse movimento me inspirou a valorizar mais a história e a cultura de Mucugê. Um povo que vive, né, e não tem memória, não tem história. Então a história do povo está justamente nas suas memórias. A memória é sempre importante, porque as histórias, ela voa. Se não tiver escrito ou sempre falado, repassando de um para outro, vai morrendo. Aí, daí um tempo, não tem mais história. Então tem que sempre lembrar das pessoas. Por exemplo, qualquer coisa que você faz, é importante você fazer em conjunto. Por exemplo, o povo fala: Lói, você fez isso, eu não fiz. Fizemos junto, tá entendendo? Então, memória é sempre importante lembrar, porque quando lê ou ouve, você grava. Então, a memória continua. A identidade de um povo é o seu passado. Quando a gente não tem identidade, a gente não tem história. E, portanto, resgatar a história é resgatar o passado, né, de um povo, de uma sociedade, da humanidade. Ter viva as memórias é importante para manter a identidade viva do lugar, né? Principalmente em momentos que a gente está vivendo de revisionismo histórico, né? E a história, ela é conhecida e defendida a partir do momento que ela é compartilhada, né? Rebeca escolheu ouvir a história do povo de Mucugê porque ela veio morar aqui e se encantou com a cidade. Depois ela se encantou com o povo. Ela veio morar aqui com a tia dela, a doutora Ana, e ela se encantou com o povo da cidade, e especialmente por seu Zezinho, né, meu sogro. E ela ouvia, achava bonita as histórias dele e tinha um sonho de trabalhar com o livro. Por ela ser, né, deficiente audiovisual, então a única maneira, e era um recurso que ela queria fazer, era ouvir o povo de Mucugê e contar as histórias do povo pelo povo. Eu acredito porque o pai dela, quando criança, ele vinha para aqui, para Mucugê, e ele era parente de Antônio Almeida. Antônio Almeida morava lá embaixo e namorava com a prima minha, ali onde é a casa da Dona Nena. Ali era a casa da minha avó, onde morava Deia.
E aí o pai dela vinha, como criança, ele vinha passar dias na casa de Antônio Almeida e ficava na casa dele, lá de minha avó. Sempre estava lá na janela. Eu não me lembro bem o nome dele, se era Zé Maria ou Alessi. Acho que era Alessi o nome dele. E então, naturalmente, ele contava a história de Mucugê, porque logo que começou a televisão, ele era armador da primeira TV da Bahia. E eu acredito que, naturalmente, ela viveu as histórias dele, de criança. Acho que foi quem conduziu ela para aqui. Eu acho que a Rebeca, ela teve uma identificação com o Mucugê muito grande desde o dia que ela chegou aqui, assim ela relatava. E as pessoas com quem ela esteve, que ela se relacionou aqui em Mucugê, marcou muito a vida dela, e assim como ela marcou a vida das pessoas também. E por isso ela criou essa vontade, né, de escrever a história sobre o Mucugê, justamente pelo que ela via na alma das pessoas, e isso fez com que ela escrevesse esse livro. Mucugê, né, a cidade que hoje chama Mucugê, foi a principal vila que surgiu no ciclo do diamante, né? O ciclo do diamante na Bahia foi o principal ciclo socioeconômico do Brasil, né? E se a gente for falar de mineração do tempo antigo, né? Então, realmente, a história da ocupação humana aqui, ela é muito forte, né? E por isso mesmo, né, o legado da história humana, ela é inspiradora, né? E o que aconteceu no passado, e junto com todo esse cenário natural de Mucugê, com certeza fez com que ela escolhesse Mucugê para fazer o seu trabalho de pesquisa. Rebeca, como eu disse, foi assim a minha irmã, né? A irmã das confidências, não só do trabalho, mas a irmã das confidências. E eu queria falar para ela que a memória está viva. O que ela quis com o projeto, que ficou engavetado mais de não sei quanto tempo, né? E só depois com a Fligê foi publicado esse livro, está viva, está hoje, está nas escolas, está nos lares das pessoas, está no povo que foi embora de Mucugê, está na família de seu Zezinho inteira. Então, está tudo aí. Então, o recado que eu ia mandar para ela seria esse, que o trabalho dela hoje está sendo reconhecido. Antigamente, eu era vereador, e sempre, quando tinha pessoas importantes, a gente criava um título de cidadão mucugeense. Então, para a Rebeca, eu considerava como cidadã. Então, era o recado que eu daria para a Rebeca, era elevar a cidadã mucugeense. Hoje eu diria que, para a Rebeca, se ela pudesse estar aqui conosco, eu ia pedir para ela escrever muito mais, pesquisar muito mais sobre Mucugê, sobre a sua história, né? E eu tenho certeza que ela ia ter muitas outras coisas para acrescentar na história de Mucugê, através do seu talento, da sua sensibilidade, para resgatar a história de Mucugê. Eu tinha, além de uma grande amizade com ela, eu tinha uma relação assim de trocar mensagens, né? Ela morou muito tempo fora do Brasil. E eu também escrevo um material que ela inspirou, né, eu entrar nessa vertente. Então eu sempre conversava com ela trocava materiais comigo, estudos científicos. E se eu pudesse deixar uma homenagem para ela, né, porque um recado não tem como, né, ela tá em uma outra dimensão. Mas assim, uma homenagem para Rebeca Serra, sem dúvida, é recitar uma crônica que está presente no livro Mucugê por Mucugê. O título é Música de Pedra, né? E é justamente assim: cercada por um cenário de rara beleza, entre serras e gerais encontra-se Mucugê, cidade histórica que carrega em si o peso de ter dado origem ao ciclo diamantino na Bahia, de ter resistido à invasão da lendária coluna Prestes e de ter formado em seu seio cultura singular que perdura, apesar da modernização e do crescente fluxo turístico na região. Envolta em mistérios, lutas, alegrias e sonhos, Mucugê escuta no silêncio da noite a música de pedra composta por sua história. A pedra, a música, o concreto e o abstrato. É nessa junção que se encontra o caminho para a valorização da vida. História feita por gente e para gente. Viva Rebeca Serra!